Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, neste sábado, dia 29 de agosto de 2015, às 7h30 da manhã. Para nós, repito, é um motivo de alegria. Estamos agradecidos a Deus por essa chuva maravilhosa que o Senhor tem dado neste sábado. Às 7h, 6h30, caiu uma chuva maravilhosa. E nós agradecemos a este Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por ter enviado essa chuva, porque realmente está sendo muito quente, muito seco. Confesso até que eu estou até com falta de ar, porque muito quentura, muito seco, uma quentura terrível. Mas graças a Deus, hoje o Senhor resolveu mandar uma chuva para refrescar aqui a terra. E por causa disso, nós agradecemos a Deus. Nós louvamos a Deus neste vídeo que eu estou fazendo para agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem tido misericórdia das nossas almas, do nosso espírito, do nosso corpo. Eu agradeço a Deus por esse dia, por esta manhã. Embora estamos passando por momentos de dificuldade, embora nós estamos passando por momentos difíceis, turbulência, de tribulação, de angústia mesmo, de aflição, mas nós, a Bíblia diz, e não é eu, que nós somos mais do que vencedores. Jesus diz que nós somos mais do que vencedores quando nós passamos por alguma tribulação, alguma prova, alguma experiência que, ao contrário, desagradável, né? É para o nosso aperfeiçoamento. É para o nosso aperfeiçoamento. Nós somos moldados pelo Senhor. Nós estamos na mão de Deus, em Deus somos um vaso, e na mão do Senhor Ele nos molda, Ele nos prepara, enfim, nós somos feitos como o Senhor quer que a gente ande. E, graças a Deus, eu tenho ouvido muito no meu coração Deus dizer, não temas, não temas. A gente teme a insegurança, teme ser assaltado, enfim, a gente vê cada coisa, a gente teme o pior, a gente sempre teme o pior. Mas graças a Deus, o Senhor tem falado no nosso coração, não temas, eu estou contigo, eu te guardo, eu te protejo. Eu quero agradecer a Deus por este dia, embora também eu esteja com uma irmã muito querida, muito amada, internada no Hospital Francisca Mendes para fazer uma cirurgia. E confesso eu que eu estou muito triste, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio no Deus do milagre, eu creio no Deus eu creio, nós acreditamos que esse Deus, ele pode mudar o quadro. Ele pode mudar o quadro. Se ele quiser, ele pode. Ele pode mudar o quadro de qualquer situação. Só um abrir e piscar de olhos, ele pode. Tudo ele pode. E é o que a gente pede de Deus. O que a gente pede de Deus é que prolongue os dias das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tenha afeição, né?
E o que eu peço a Deus é que Jesus Cristo olhe para essa irmã que está lá internada entre a vida e a morte. E só Deus mesmo, todos nós estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos orando muito. E fico só lembrando dela na minha mente. Mas eu creio que Jesus está no controle, porque ela já está internada, graças a Deus, ela conseguiu uma internação. Graças a Deus, ela está sendo medicada, enfim, eu creio que Deus vai, eu creio em Jesus Cristo. Nesta hora nós vamos fazer uma oração, vamos gravar essa oração, vamos agradecer a Deus. Nós temos só que agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, oxigênio, por tudo que Deus tem feito na nossa vida, embora nós não mereçamos. Nós não merecemos, mas Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é piedade, Deus é compaixão. E nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Tem nos livrado, tem nos dado um grande livramento. A gente não imagina o livramento que Deus tem dado para nós. Nós não temos noção do livramento. Nós somos um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Não tem outra palavra para definir. Nós somos um milagre de Deus na terra dos viventes. E nesta hora, Senhor, nós queremos aqui registrar o nosso profundo agradecimento a Ti. Muito obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso que Tu concede a nós, os mortais da terra. Obrigada, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Senhor, por tudo. Tu sonda nosso coração, Jesus, Tu conhece o nosso assentar, Tu conhece o nosso levantar, Pai. E nesta hora nós queremos aqui, Jesus amado, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, sem nós merecermos, porque nós não merecemos nada. Nós só Te agradecemos, nós Te pedimos agora, Jesus, olha para nós, segundo os Teus olhares de misericórdia. O Senhor sabe todas as coisas, a Bíblia diz no Salmo 139, que além de chegar uma palavra na nossa boca, tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor conhece, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, tudo. E nesta hora nós queremos Te agradecer. Abençoa Teu povo, abençoa Teus filhos que estão aqui na terra, passando por momentos também difíceis. Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa os pastores, os diáconos, dirigentes, auxiliares, missionários, tesoureiro, porteiro, todo mundo, Senhor, que faz a Tua obra na terra, diretamente, indiretamente, voluntário, um trabalho que é voluntário para Ti, é por amor, por dedicação, e só o Senhor mesmo para recompensar todas as pessoas que estão servindo o próximo, os médicos, enfermeiros, que estão cuidando dos doentes, cuidando dos enfermos, cuidando das pessoas que estão, enfim, precisando do socorro de Deus. Os estudantes que estão estudando, os universitários que estão estudando para ver se melhora a sua vida, os professores que estão dando sua aula com amor, com dedicação, todos os mortais, Pai, que estão servindo essa nação com amor, as mães, os pais,
as donas de casa, os pais que estão nos seus trabalhos, os motoristas de ônibus, os motoristas de táxi, todos os motoristas, os motociclistas, todo mundo. Nós queremos que o Senhor abençoe essa cidade, essa nação, esse estado. E pedimos, Senhor, a tua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai amado, Pai querido. Pedimos que o Senhor venha abençoar mais e mais a tua obra, Jesus. Abençoa todo mundo, Senhor Jesus amado. Esse pessoal que usa virtualmente esse celular, Jesus amado, que seja abençoado por ti e que tu dê um grande livramento. Livra de acidente de carro, livra de bala, livra de assaltante, livra do mal, Jesus amado. Nós te agradecemos, nós só temos que te agradecer, porque tu tens sido um Deus misericordioso, um Deus que é piedoso demais com a gente, que perdoa nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, quebranta o nosso coração, tira o orgulho, tira a arrogância, tira a soberba, tira tudo aquilo que não te agrada da nossa vida, nos dá humildade, nos dá o espírito aquebrantado, o espírito de humildade, que essas coisas são se agradam. Abençoa o círculo de oração, as irmãs que estão orando por mim, pelo meu ministério, pelo meu marido, todos os irmãos que oram pela gente, querendo o nosso bem, querendo nossa prosperidade. Eu coloco todos eles diante de ti, Pai. Abençoa em nome de Jesus Cristo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos hoje e para todo sempre. E todo aquele que tem espírito em seu corpo, digo amém de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na hora que eu estava orando, o Senhor me fez lembrar do Salmo 139. Esse Salmo 139 é um salmo muito maravilhoso. Eu gosto demais dele. Que fala da onisciência, da onipotência e da onipresença desse Deus. Que Deus é esse, né? A gente pergunta, que Deus é esse? Que a Bíblia fala dele, e nós não podemos esquecer dele nem um minuto. Eu, pelo menos, eu não esqueço desse Deus. Eu não esqueço desse Deus nem um minuto, nem um segundo, porque ele tem sido o meu refúgio. Ele tem sido um Deus que tem me livrado, que tem estado comigo nos momentos mais difíceis que eu já passei e posso passar. Ele é tudo na nossa vida. A gente sem esse Deus, nós não somos nada. Ele que abençoa e também é ele que amaldiçoa. Tudo ele faz. Tudo ele faz. Quem é esse Deus? A gente faz essa pergunta. Quem é esse Deus? É o Deus. Nós devemos buscar esse Deus enquanto nós podemos achar esse Deus. No Isaías, me recordo, o capítulo, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai esse Senhor. O profeta Isaías diz: buscai, nós devemos buscar esse Deus. Por que eu devo buscar esse Deus? Buscar o Senhor. A gente busca tanta coisa na terra. Busca isso, busca aquilo, busca um marido, busca um filho, busca uma mãe, busca uma realização pessoal, busca uma casa boa, busca, enfim, busca a felicidade. Mas a Bíblia diz: buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o autor da vida. Nós temos que buscar esse Senhor, porque conhecer esse Senhor, porque quem conhece esse Senhor, vamos imaginar, é mais valioso do que ganhar numa loteria, digamos assim. Muitos estão
Eu fui dia desse numa loteria pagar uma conta, tinha foi até um monte de gente. Tu não vai jogar me ofereceram, tu não vai, já foi ontem ou anteontem. Tu não vai jogar na Mega Sena? É 20 milhões. Eu disse, eu não. Joga, talvez tu ganhe, tu fique milhões. Eu não tenho essa pretensão. Tá muito bem a minha vida. Então tem muita gente buscando ficar milionário na Terra e a loteria é um meio pelo qual a pessoa pode realmente realizar esse sonho, né? São milhões, milhões, é um sorteio, tá até acumulada, mas eu não tenho essa pretensão, não. Então nós devemos buscar o Senhor, porque Ele oferece o que para mim? Para mim não, para o mundo. Ele oferece o quê? Algo que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. Eu posso ser o dono do dinheiro, mas eu não compro. O quê? Que é a salvação de Cristo. É de graça. Eu não compro um relacionamento com Jesus. Eu não compro. Eu não compro. Tudo é de graça. Então nós devemos buscar o Senhor, o conhecimento do Senhor, porque na hora de tribulação, a gente fica clamando por Ele, clamando. Tem aquele ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A pessoa só lembra de Deus? Não, mas assim, não é a maioria, né? É a minoria, digamos. A minoria, tem uma minoria de gente que só lembra de Deus quando está lá no hospital, digamos assim, internado entre a vida e a morte, está lá todo debilitado, aí ele lembra de Deus. Ele lembra de Deus, até aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, glória a Deus. Deus permitiu que ele estivesse ali, aí ele chora, ela chora. Ali ela está o quê? Lembrando de Deus, porque ela está numa situação, nós estamos numa situação que só Deus mesmo. Mas a gente não pode só lembrar do Senhor quando a gente estiver no leito da enfermidade. Não. A gente tem que lembrar do Senhor quando a gente estiver também numa abundância. Quando a gente estiver no nosso gozo, no nosso vigor, nossa juventude. Quando a gente estiver no auge da nossa juventude, nós devemos buscar o Senhor. Buscar a Deus. Em todos os momentos, vou lembrar desse Senhor só quando eu estiver velha. Não, negativo. Nós temos que lembrar do Senhor quando a gente é criança. As criancinhas têm que aprender a buscar o Senhor, desde pequenininho, desde criancinha. Por isso que é importante a escola bíblica dominical, para ensinar a criancinha, os jovens, adultos, os velhos, todo mundo, que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada nessa terra. Porque é Ele que nos protege, é Ele que abençoa, é Ele que faz tudo por nós. Tudo. Para aquele que busca o Senhor. Por isso, a quebrantamento, buscar o Senhor com choro, com rogos, com sentir o amor de Deus no meio de tanta crítica, de tanto julgamento, de tanta ódio, tanta violência, no meio de que ninguém mais se entende, ninguém mais se compreende, ninguém mais se conversa, ninguém tem mais humildade. A gente tem que tomar uma iniciativa de buscar ao Senhor. Senhor, eu não sou nada diante de Ti. O mundo está me apedrejando. O mundo está nos condenando. Mas o Senhor ama aquela pessoa que se arrepende dos pecados dela. O filho pródigo. O Senhor ama aquele homem, aquela mulher que para o mundo não vale nada, não tem valor, é um insignificante, mas uma alma para o Senhor, uma alma para Deus, que aceita Jesus Cristo, vale mais do que 100 milhões, 300 milhões, 400 milhões de uma alma que, sabe, uma alma para Jesus. Se uma alma se converter e perseverar, poxa, Senhor, morei naquele mundo que tinha 7 bilhões de gente. Muitos buscavam outros deuses, buscavam isso, mas eu preferi buscar o quem? O Senhor. O Senhor.
Por quê? Porque me falaram que o Senhor se a gente lê o livro de Provérbios, livro de Salomão, o filho de Davi, o homem mais sábio da terra, ele escreve que a gente deve buscar sabedoria, buscar o entendimento, porque ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem a vida, ele tem. Quem acha sabedoria, acha a vida, acha aquilo. Então nós devemos buscar o Senhor, porque o que ele oferece para o mundo, para os mortais, é vida eterna, é uma morada eterna com Deus. Eterna. Como ele falou para a irmã de Lázaro, que o irmão de Lázaro havia morrido, e ela chorava muito, 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 muito mesmo, as duas irmãs. Jesus demorou a chegar lá, Jesus demorou. Os discípulos disseram, mas Senhor, se ele está dormindo, ele está salvo. Mas eles não compreendiam que Jesus falava da morte de Lázaro. Jesus não estava falando de um sono que a gente dorme de noite, de manhã se acorda. Não, Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando da morte de Lázaro, do sono profundo que a gente vai dormir e só vai acordar no dia do julgamento final. No dia do julgamento para prestar conta diante de Deus. Era disso que Jesus estava falando. Foram lá, estava todo mundo chorando, todo mundo em pranto. E naquela conversa, naquele diálogo entre Jesus e Marta e Maria, Jesus disse, elas disseram, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não tinha morrido, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que tudo que tu pedes a teu Pai, a Deus, Deus te concede. Tudo que Jesus pede ao Pai dele em favor de nós, os mortais, Deus concede. Elas já sabiam disso e nós também já sabemos. Tudo que Jesus pede, Jesus intercede por mim diante do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E ele falou para ela e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda que morra, crendo em mim, esse viverá. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro morreu crendo em Jesus Cristo. Ele cria em Jesus Cristo. Aí ela respondeu, eu sei, Senhor, isso no último dia. Lá nesse último dia que a gente fala todo o tempo. No último dia. Vai ter o último dia. O último dia vai existir, sim. Muitos não acreditam que o último dia aqui nada. Vai ter o último dia, vai ser o último dia de todos nós na terra, em que Jesus voltará, a trombeta soará e os mortos que morreram com Cristo, é isso que a igreja prega, é isso que eu creio, e é isso que eu prego também. E os mortos que morreram com Cristo vão ouvir o som da trombeta, vão ouvir, vão ressuscitar lá do cemitério, tudinho direitinho, eles estão lá e vão ressuscitar um novo corpo glorioso, uma nova vestimenta e vão ser anjos e vão se encontrar com Jesus nas nuvens. E os vivos que ficarem vivos nesse dia, esperando a volta de Cristo, esperando a vinda de Cristo, eles vão ser arrebatados. Esse é o último dia da ressurreição, que é o que a igreja está esperando hoje. A igreja prega o arrebatamento da igreja, o arrebatamento do povo de Deus. Por isso que nos preparamos, olha, pode ir em qualquer igreja evangélica do mundo todo que é pregado o arrebatamento. Que Jesus está voltando, nós estamos vendo os sinais, o princípio das dores, tudo, aumento, tudo isso é prenúncio da vida de Cristo na terra. Que quando ele voltar, ele vai levar os seus para a glória. E aí vai ter o julgamento da grande tribulação para quem ficar na terra, os crentes infiéis. Os irmãos infiéis vão passar pela grande tribulação, que é a operação do anticristo.
E aí vão ter que morrer, tudinho direitinho, vão ter que morrer para ser salvo. Porque não foram fiéis a Deus. Mas vão ter uma nova oportunidade, mas só que essa oportunidade agora é com a morte deles. Disso aí eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor já me livrou, porque eu procuro sempre perseverar na fé que foi me dada quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu pretendo morrer nessa fé dos crentes, dos evangélicos, né? Principalmente da Assembleia de Deus, que foi aonde eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, esse é o último dia. Para o último dia do. Tem o último dia do também, que é a morte da gente. É o último dia, acabou. Creu, creu, quem não creu, não tem mais oportunidade. O último dia para aquela pessoa que Jesus chamou. Foi o último dia, o último suspiro dele. Último suspiro. Ele aceitou Jesus? Não sei, só Deus é quem sabe. Falaram de Jesus para ele? Falaram do plano da salvação para ele? Ou ele morreu no estado de pecado, de incredulidade, de soberba? Não sei. Ele foi batizado? Falaram de Jesus para ele? Falaram de Jesus? Um irmãozinho falou, um missionário? Não sei. Com certeza. Mas ele aceitou o plano? Tem que aceitar o plano de Jesus, o plano de salvação, que é para o mundo todo. É para o mundo todo. Aí tá, então, se ele se arrependeu dos pecados dele, aceitou Jesus como seu e salvador da vida dele, então ele está salvo. O nome dele está escrito no livro da vida. O nome dele está escrito no livro da vida e Deus, com certeza, ele está melhor do que a gente. Mas se não, ele não, rejeitou. Porque assim, tem o culto na igreja, o pastor ou o pastor, ele faz, quando termina o culto, ele faz o convite. Alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por os que vão para a igreja, que não são membros, não são congregados e que não ainda conhecem o plano da salvação. Saiba que hoje você tem uma oportunidade dada por Deus que pode ser a última da sua vida. Porque ninguém sabe o que vai acontecer no amanhã. Só Deus e mais ninguém. E aí aquela pessoa não aceita. Aquele convite daquele pastor no púlpito, os anjos estão lá no céu. Os anjos e Jesus olhando para aquilo que o pastor está falando no púlpito junto com aquela igreja. Pode ter 3, 4, 5, não interessa a quantidade dos irmãos. Se aquela pessoa, naquele dia, que houve um convite, ela recusou no culto de domingo, culto público de domingo, está registrado no livro. Rejeitou o convite porque Jesus disse, o que é ligado no céu, o que o meu pastor, o que o meu servo ligar na terra, será ligado no céu. Os anjos e Jesus estão de olho no que o pastor falou, e se aquele irmão aceitou Jesus, os anjos fazem festa no céu, escreve o nome dele no livro da vida, e a partir dali o pastor vai cuidar daquela alma. Ganhou uma alma para Jesus. Mas nem é obrigado. É o livre-arbítrio que a gente tem de respeitar. Por isso que é importante a gente levar as almas para a igreja. Aí a decisão quem toma é ele, é ela. Diante de quem? De Deus e das testemunhas. O pastor como anjo da igreja, que o pastor é o anjo da igreja, junto com os irmãos, são as testemunhas vivas em carne, que aquela pessoa fez uma confissão pública diante de Deus, diante dos homens, foi ligado ali. E nós temos a certeza que se foi de coração, o que ela aceitou ali, a pregação da fé, o nome dela, o nome dele é escrito no livro da vida, porque a igreja aqui é a porta do céu, é a arca de Deus. Os pastores aqui são os anjos de Deus para cuidar das almas,
para levar para onde? Para o céu. O céu de glória. É o rebanho de Deus, para cuidar do rebanho que já aceitou Jesus e das novas almas que vão vir para esse rebanho que é grande demais, inumerável. Sabe quanto é, irmã? Não. É incontável. A Bíblia fala, e não é eu, que é um número que ninguém pode contar, é incalculável. Não tem calculadora, não tem contabilidade, não tem nada. É inumerável, porque são multidões de gente. Só Deus é quem sabe. Só sabe que é milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, etc, etc. É por isso que é importante. E lá no hospital, se o pastor for, a irmã, ele aceitar Jesus no hospital, como é que fica? Eu creio que ele se salva. Se for de coração, ele se salva. Aí só Deus mesmo é que pode dizer. Eu não sei porque a gente não sabe. A nossa missão só é de falar de Jesus. As pessoas se arrependerem. Se ela vai, ela e Deus. É ela, é eu e Deus. E mais ninguém. É Deus que vai fazer o julgamento. Mas aí o trabalho de ensinar dos mestres, dos professores, do pastor, da igreja, tem que ser feito. Com toda a dedicação, servindo a Deus. Servindo a Deus. Não o homem. Porque Deus vai prestar conta. Deus vai prestar conta. Tu ensinou quantas almas? Quantas almas? Elas te deram valor? Não, Senhor. Nenhuma. Zombaram da minha cara, riram de mim, me chamaram disso, de louca, disso. Você ensinou a minha palavra? Você multiplicou a minha palavra? Você não teve medo? Foi corajosa? Recebeu afronta por causa do meu nome? Você recebeu afronta? Você foi afrontada? Está tudo registrado. Entra no gozo do teu Senhor. Porque no pouco tu foste fiel, no muito eu vou te colocar. É assim que funciona. Ser fiel no pouquinho de Deus. No pouquinho. Sobre o muito, Deus nos colocará. Então, para este Deus, nós rendemos toda a honra e toda a glória, porque o trabalho do pastor e do homem e da mulher de Deus nesta terra não é um trabalho em vão, mas vai receber a recompensa do próprio, com lágrimas. Lágrimas. Eu estou falando de lágrimas. Chorando nos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse homem, essa mulher que ganha almas para Jesus e que prega a sua palavra, olhando para Jesus, seja da igreja, seja nos terminais, seja na praça, seja nos ônibus, seja onde ele for, na casa dele ou na casa dela, sendo um canal, um instrumento vivo na mão do Senhor. Com certeza o trabalho dele, o trabalho dela não é um trabalho em vão, mas está registrado no céu de glória. Principalmente o trabalho dos pastores que não ganham nada, não ganham salário, não ganham nada, ganham só a recompensa de Deus. Faz um trabalho voluntário para Deus, voluntário. Uns ainda recebem alguma coisa, mas a maioria só vive pela fé em Deus. Por isso que é importante o dízimo, a oferta, é importante semear na seara de Deus. Porque, como eu já disse, o povo, o servo de Deus trabalha por fé, na dependência só mesmo de Deus e mais de ninguém. Só na dependência de Deus. E graças a Deus, Deus não tem deixado ele passar fome, Deus não tem deixado ela passar fome, Deus tem honrado ela, a chamada dela, a renúncia que ela fez.
Por amor a quem? O evangelho e as almas. É a missionária, o missionário que a gente vê que é enviado lá para a África, lá para a China, lá para o Japão, lá esses países pobres, pobrezinho, a África, vai somente pela fé de Deus. Somente. Na dependência de Deus. No interior do Amazonas, lá para o interior onde não tem luz elétrica, é lamparina, é vela, não tem luz. Só tem mosquito, onça, cobra, mas arriscando a vida dela para ganhar as almas para Jesus. Vai comer peixe, vai ter que pescar peixe, vai ter que caçar uma cutia ali para fazer comida, porque não tem, é mato, só é mato. Mato e não tem nada. Mas tem um povo humilde lá que precisa ouvir o Evangelho de Deus. Pessoas bem humildezinha, bem carentezinha, que vive realmente da pesca.